Bom, pessoal, os gêmeos estavam lá, né, falando sobre a Aline e depois o Vinícius chamou eles para conversar, né, bater aquele papo para deixar algumas coisas bem claras. Nesse momento aqui, inclusive, o João Pedro tá falando que a Aline é incoerente, tá fazendo nada com nada e tá querendo se livrar do paredão, né, meio que querendo dizer que essa treta ela tá buscando para poder aparecer. Bom, a gente vai continuar aqui então, mas não esquece de deixar aquele seu joinha no começo desse vídeo, tá? Ajuda demais a gente, para você não esquecer também. É muito importante esse apoio. E aí, né, o Vinícius foi então conversar com os gêmeos, né? Ele já tinha dito depois do Sincerão que ia conversar com eles, né? E aí o João Gabriel tava falando que a Aline mentiu falando sobre a situação, né? E aí ele falou que ele se exaltou por conta disso, o João Gabriel. Inclusive ele tá falando que nunca gritou com mulher na vida dele, que quem conhece ele sabe. Bom, gente, na minha opinião, ninguém precisa ficar se provando muito nesse sentido, não, tá? Se eu não faço uma coisa, eu não preciso ficar toda hora falando que eu não faço isso, entende? Quem normalmente fica fazendo esse tipo de coisa é quem normalmente realmente faz, né? Bom, mas eu não tô aqui para jogar essa situação porque coisas de fora a gente não tem nem como provar ou falar se, né, não for algo que seja muito notório, certo? Por exemplo, tem situações que entra a pessoa de fora já conhecido por ter feito algo, aí tudo bem. No caso do João Gabriel, a gente não sabe como de fato ele trata as mulheres aqui, então a gente não pode falar muito sobre isso aqui fora, mas que é estranho é. Então, basicamente, o Vinícius estava lá, né, tentando explicar para os gêmeos toda a situação envolvendo a Aline, do porquê, inclusive, que ela ficou brava com toda a situação. Falando daquela situação sobre ele alterar a voz no quarto, né? O Vini falou aqui, ó, no momento que você votou e ela rebateu, você começou a alterar o tom de voz. Quando alguém altera o tom de voz pra gente, eu principalmente, que sou alto e expansivo, vou aumentar também. Ela não engrossou logo para cima de você, ela engrossou porque na hora que rebatia, você começou a aumentar o tom de voz e é na hora que você levanta e começa a falar, ela ainda fica sentada. Quando você levanta e começa a levantar o tom de voz, a Aline é brava. Ela tem o jeito dela. Quando você começa a aumentar o tom de voz para alguém que é explosiva, é lógico que ela vai explodir. Então aí foram palavras de Vinícius sobre toda essa situação envolvendo a Aline. Ele meio que tá querendo colocar a paz aí, mas eu acho que essa paz não vai durar muito. Até comentaram, né, nas redes sociais que o Vinícius está parecendo aqueles professores que senta com os alunos para explicar o que é errado, né? E assim, são situações, né? Acho que o Vinícius acaba perdendo tempo demais com os gêmeos, mesmo depois de tudo que eles estão fazendo com a Aline, mesmo depois daquela mentira relacionada à cama, são coisas notórias. Para mim, o Vinícius aqui tá sendo bobinho até demais. A gente vai seguir acompanhando e trazendo todos os detalhes para vocês.